Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem se sentar, irmãos. Ainda há algumas pessoas finalizando ali o processo. Eu sei que é uma bênção a gente poder contribuir com a obra. Então, é o tempo que nos acomodamos. Eu quero que você se acomode, para que a gente possa continuar bem esse momento. Olha, é um prazer sempre estar aqui no domingo, e eu digo isso lembrando que alguns irmãos gostariam de estar aqui hoje e não estão, né? Ou outros gostariam de ter isso no seu país, na sua cidade, ter um ambiente como esse, uma igreja de irmãos que se reúnem, se abraçam. Eu gosto tanto daquele nosso momento de confraternização, né? Então, é um tempo precioso mesmo. Aproveite cada momento desse, que ele é precioso, e hoje Deus tem deixado você desfrutar disso. Temos falado, desde o último domingo, sobre um tema tão relevante: compromisso. Um tema onde ele permeia o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eu comecei falando sobre a vida de Daniel, profeta, que teve no capítulo 6 a descrição, obrigado, pastor Geraldo, a descrição de um momento tão peculiar na vida dele, de adversidade, mas que ele mostrou-se fiel, e ainda contra uma determinação jurídica da época, de não se orar, não se curvar diante de Deus. Por um período de 30 dias ele permaneceu na piedade, na oração, e foi um compromisso que o levou à cova dos leões. E naquele tempo Deus o livrou, trazendo esperança ao povo e mostrando o seu poder, que Deus é Deus, que Ele é o soberano das nações, e o seu nome foi glorificado em todas as nações conhecidas, onde o próprio rei passou a publicar um edito, e isso glorificou a Deus, o Deus de Daniel. Hoje eu quero trazer algumas coisas a mais. Hoje eu vou para o Novo Testamento. Deus me incomodou a trazer um texto, que é um texto para alguns não muito palatável, mas ele é fundamental. Eu gosto disso. Eu gosto de ir nas bases, no alicerce, ainda que seja uma palavra difícil de aceitação para uma igreja que não quer compromisso. E não é o nosso caso, irmãos. Amém? Mas evangelho, é palavra de Deus, precisa ser pregada, e de algum modo eu peço a Deus que Ele realinhe de repente algo que não está alinhado, que Ele nos toque, nos coloque no prumo em sentimentos, em escolhas, em tudo aquilo que passa na nossa mente, os pensamentos mesmo, sobre a nossa vida, porque tudo tem implicação. Por isso eu queria ler o texto, e hoje vou pedir para a gente até orar também, mas vamos ler o texto antes. Eu queria que você lesse comigo Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. E aí, claro, se você prefere ler na sua Bíblia, pode abrir o celular, não caia na tentação de ver o WhatsApp, tá certo? Nem Instagram. Mesmo o Instagram da igreja ou do pastor, essa hora não, tá certo? Queridos, vamos então ler o texto. Eu queria que você se concentrasse. Esse é um texto muito, muito, muito relevante para todos nós. Marcos 8, 34 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Feche seu olho mais uma vez. Peça a Deus para falar com você. Pai, aqui está a tua igreja. Igreja que tenho certeza, meu Senhor, que não está aqui à toa. São pessoas comprometidas, pessoas que têm coração na tua obra, coração que busca viver a vida contigo. Mas certamente, Senhor, a tua palavra sempre nos penetra, sempre mexe nas nossas bases. Tua palavra sempre nos desafia, nos realinha, e é o que nós te pedimos nessa hora, que nessa noite, enquanto eu fale, teu Espírito Santo trabalhe em nós. Teu Espírito Santo nos convença, nos mostre, até coisas que eu não estou falando, mas que o Senhor vai comunicar individualmente a cada um. Pai, usa a tua palavra e aplica a tua palavra a cada coração aqui. É nossa oração em nome de Jesus. Eu lembro de uma ocasião onde alguém muito querido da minha vida, da minha casa, da minha família, pediu para eu fazer, sabendo que eu tenho alguns dotes culinários, pediu para eu fazer um almoço. E eu prontamente me organizei todo, preparei tudo que a pessoa gostava, e dediquei. E na hora marcada, no final de semana, a pessoa não apareceu. E pegamos o telefone, não conseguia nem falar. E aí, quem estava com ele disse: não, mas ele está fazendo outra coisa agora. Que tristeza foi a minha de ter dedicado horas para aquilo e a pessoa, naquela ocasião, não foi. Lembro também, enquanto pastoreava jovens aqui na Orla, que houve um período de janeiro que a gente quis fazer algo diferente. Vamos fazer uma programação diferente. E aí uma comitiva de jovens se reuniu lá em casa e nós programamos em cada final de semana fazer uma programação diferente. E no primeiro final de semana era um luau. E as pessoas que combinaram não foram. Ficamos olhando um para cá. Lembra disso, né, irmão? Eu lembro de pastor Kerley falar comigo, compartilhar comigo, que enquanto ele estava preparando a Igreja Batista da Orla, já pronto para vir, algumas pessoas encontraram com ele e diziam: eu estarei lá, conte comigo, estarei com você. E ele, com aquele bom desejo no coração, começou a anotar as pessoas que falavam com ele. Eita, então vou preparar tantas cadeiras porque fulano vai vir, Beltrano, tal. E ele disse para mim, não, se eu não me engano, mas que em torno de 30 pessoas que ele anotou. Nenhuma dessas pessoas foram à inauguração. Por que eu estou falando essas coisas?
Se você pegar o dicionário, a palavra compromisso vai ser traduzida ali por pacto, por um comprometimento com uma organização que envolve partes, cada uma fazendo uma parte. Mas é bem verdade, queridos, se houve uma geração que teve mais compromisso, essa geração não é atual. Sabemos o quanto as pessoas não querem mais firmar compromissos. As pessoas não querem assumir mais nada. As pessoas querem viver suas vidas, apenas usufruir. Se algo está interessante para elas, elas seguem. Se por alguma razão deixou de ser interessante ou não tão interessante, já não vão seguir mais com aquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós temos a tendência a seguir isso, porque isso está ao nosso redor. Mas no reino de Deus não é assim. Na verdade, compromisso que é com Deus, e eu comecei bem light, falando do compromisso de Daniel com Deus. Deus me conduziu assim, porque se eu começasse com esse texto de hoje, talvez ninguém ia ouvir muito bem depois. Olha só, nosso compromisso com Jesus, ele precisa ter uma primazia, ele precisa ter algo a mais. É um compromisso que é o número 1, mas que interfere em toda a nossa história. É o compromisso que, quando eu assumo, ele não fica simplesmente isolado, mas ele interfere em tudo que eu faço, em todos os outros compromissos que eu tenho. Qual o contexto desse texto que nós lemos? Jesus havia acabado de falar sobre sua identidade de Messias, com detalhes, falando abertamente aos discípulos que ele morreria e depois ele ressuscitaria. Ele estava com os seus discípulos. Quantos? Certamente mais que os 12. Mas há um detalhe também que você se percebeu no primeiro verso. Ele diz que havia uma multidão e os discípulos. O Hendrickson diz que o texto, ele explica como uma convocatória. A palavra que está lá foi Jesus os chamou, os convocou. Houve um momento em que as multidões estavam ali por vontade própria, para ver a multiplicação dos pães, participar disso, para ver as pessoas sendo curadas, até para serem curados alguns, outros só observando. Mas agora não, há uma reunião onde Jesus olha para a multidão e para os discípulos, e ele já vem fazendo essas coisas de cura, de palavra, já vem fazendo ao longo de dias, semanas, e agora ele faz uma convocatória para falar algo muito sério. É uma exortação tão séria que Hendrickson diz que envolve inclusive vida ou morte, vida eterna ou morte eterna. Por isso a convocatória. E nesse ponto fica claro que não há diferença. Não há diferença se ele era discípulo, quem estava ali ouvindo, ou se era um ouvinte qualquer, um crente, um seguidor de Jesus, uma pessoa totalmente leiga. Há pessoas no dia de hoje que tentam fazer
uma escala de valores. Pessoas classificar a relação de compromisso com Deus como se isso fosse possível. Quando a gente lê esse texto, multidão, discípulos, tudo no mesmo barco. A gente já corta essa avaliação sem nexo. Tem gente que põe pastores e missionários como sendo aqueles que precisam ter mais compromisso com Deus. Olha, o nível de compromisso de vocês é maior. Depois, um segundo nível, pessoas que não têm uma titulação, alguma coisa assim, mas são líderes. São pessoas que estão ali na igreja mais frequentemente, tem um segundo nível de compromisso. E tem os outros cristãos que vêm ao culto, sentam no banco e vão embora. Que é um terceiro nível de compromisso, mas está vindo na igreja. Que equívoco pensarmos assim. Jesus, naquele momento, chamou a multidão com todo tipo de gente e falou a mesma coisa para todos. O chamado foi para todos. Portanto, essa mensagem que eu quero refletir com os irmãos é para todos. A mensagem anunciada previamente foi geral, mas agora já não era mais. E chegou o momento de decisão para aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles ouvintes, provocado por Jesus. Quero falar então alguns pontos muito importantes de um compromisso de um cristão que envolve algumas coisas. O compromisso de um cristão. O primeiro compromisso que a gente vê no texto é o querer ser discípulo. Perceba a fala de Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, vou parar aqui. Se alguém quer vir após mim, é um convite, não é uma obrigação, não é algo duvidoso, mas também por convicção de querer. Tem que querer. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso e o preço do discipulado, ele diz assim: não é lavagem cerebral, é processar que há um custo e ainda assim você querer. É entender que é um desafio proposto por Jesus, é um apelo, e ainda seguir querendo. É entender que há um custo, um desafio, mas que há algo maior que nos impele. E agora digo eu, um valor. Um valor, queridos. Muito mais do que algo que nos chama a querer, mas é expor o valor que existe. Jesus já havia caminhado com eles. Eles já tinham visto que Jesus era Deus, era o Messias, era aquele esperado. Jesus já tinha mostrado quem Ele era, ainda mostraria mais, mas já era o suficiente para Ele fazer a convocatória, porque assim o fez. Quem entende o valor de Cristo e quer muito o Senhor, vai entender o que eu estou dizendo. Mateus 13:44 diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou esse tesouro e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe o que o texto mostra? É a ideia de que não há nada nesse mundo, não há nada terreno, não há nada em lugar algum
que possa se comparar a Jesus, a nosso Deus, a essa pérola que é o Evangelho, que é a vida junto a Deus, é o valor que está nisso. Então, quando Jesus convoca e chama e diz: vocês querem ir? O fato aqui agora é querer. Ele sabe o que está propondo, porque ele já mostrou o seu valor. Aquele homem do campo vendeu tudo que tinha, porque encontrou o que mais importava. Tudo perde o valor diante daquele que tem todo o valor, Jesus. Em seguida, Mateus 13, 45 e 46, faz um comparativo semelhante. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, o outro falou de um tesouro, esse falou de uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Um outro modo para mostrar o valor de Deus, que nada mais importa, que Deus é a primazia. Quem entendeu esse valor vai preferir Jesus. As pessoas que conheceram de verdade o Evangelho são transformadas profundamente. Alguém vê aquilo e entende que é algo maior que você, que é algo maior que a vida que você tem vivido, e passa a querer aquilo. Então, o discípulo de Cristo, antes de tudo, é alguém que compreendeu, que entendeu o significado, a grandeza que está à sua frente. O chamado é para quem entendeu a grandeza de Deus, que nada se compara a uma vida com Cristo. E aí você sim quer. Por isso que eu questiono lá no íntimo, as pessoas que não querem nada com Deus, talvez não entenderam o Evangelho, talvez não entenderam a grandeza de Deus, talvez não entenderam quão é pérola de grande valor. O maior tesouro, o incomparável tesouro é Jesus. Quem não entendeu, não vai querer, não vai fazer questão. João 6, esse texto sempre volta para mim, 66 a 69. Diante disso, o que é o isso? 66 é o discurso duro que Jesus falou. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque Jesus estava trazendo a um compromisso maior, a um discurso forte, a uma renúncia. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro entendeu a pérola de grande valor e quis. Aqueles homens entenderam, embora possam ter fraquejado, mas entenderam. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa frase é atribuída a Jim Elliot, missionário no Equador, para uma tribo que terminou matando ele. Um homem que, pelo chamado, convicção, amor a Deus, largou família para poder ir fazer aquilo que era impulsionado a fazer. E que reverberação! Esse homem é conhecido mundialmente. Esse homem é falado como alguém que não foi tolo. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter
as coisas da vida. Não pode segurar nada disso, isso tudo vai se perder. Para ganhar o que não pode perder, aquilo que você faz para Deus, aquilo que é eterno, aquilo que tem um valor fora desse mundo, que transcende isso. Será que temos vivido muito para esse mundo, irmãos? Será que de fato não queremos compromisso com Jesus, em servi-lo, em fazer as coisas que Ele nos pede, em nos envolvermos mais na obra dEle, porque estamos muito envolvidos na nossa vida medíocre? O quanto você tem querido Jesus? O quanto você o quer de verdade? O quanto você quer agradar a Deus, segui-lo? O quanto você já entendeu que a sua vida é menor do que o plano de Deus para a sua vida? O quanto você já se atirou na vida que Ele tem para você? Querer ser discípulo é a primeira coisa. Você pode repetir comigo? Querer ser discípulo. Estou falando sobre o compromisso com Jesus. Envolve o quê? A primeira coisa, querer ser discípulo. Você quer de verdade? Segunda coisa, negar a si mesmo. Repita comigo: negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é sair da sociedade, da família que você vive, da vida, como alguns monges fizeram aí em Idade Média, ainda continuam fazendo em alguns lugares ainda do mundo, criando mosteiros, fugindo da sociedade, como se estão negando a vida que tinham, mas negando em troca de quê? Não é um escapismo também emocional, não é um suicídio social você ficar trancado, não é uma vida alienada. Agora eu não vou fazer mais nada que o mundo ofereça, porque a minha vida agora é alienada. Não é isso. Ou uma vida sem graça, uma vida que precisa ser ruim, porque você está negando a si mesmo. Não é isso. Até porque o mesmo que disse negue a si mesmo, ele disse também: eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida o quê? Em abundância. Então a vida que Deus tem para nós, Jesus tem para nós, é uma vida boa, maravilhosa. Na verdade, muito melhor do que a gente tem. E Jesus era profundamente inserido na sociedade, foi até criticado por isso. Foi chamado de beberrão, de comilão, glutão, porque estava com pecadores, sentado com eles, comendo o que eles comiam, bebendo o que eles bebiam, amando, com publicanos, cobradores de impostos, prostitutas. Talvez se alguns de nós encontrasse Jesus hoje em alguns lugares, ia dizer: não, isso não é Jesus não. Com esse pessoal aí, é nada. Jesus ia estar lá na igreja da Orla, como se o pessoal fosse santo daqui assim. Se é que você me entende o linguajar que eu estou usando. Mas gente, então o que é negar a si mesmo? Luciano Subirá afirma que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom, mas trata-se do princípio da obediência a Deus. Uma obediência sendo cultivada através do exercício da única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vou repetir. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
a confiança plena, total, que a vontade de Deus é melhor que a minha. Por isso eu nego a minha vontade e corro para a de Deus. Porque eu estrago as coisas. Quando eu ponho o meu dedo, quando eu ponho a minha vontade no lugar da vontade de Deus, aquilo ali vai dar errado. Ou não vai dar tão certo quanto poderia dar. É entender que as minhas ideias, as minhas vontades, não são tão boas quanto as dele. Negar a mim mesmo é negar a minha vontade, que é pequena, fraca, imperfeita, centrada em mim, mas desengajada com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus que Paulo fala em Romanos capítulo 12. E do plano perfeito de Deus, para render-se inteiramente à vontade de Deus. Isso é que é negar a si mesmo. Quando eu nego a minha vontade, e eu acolho na minha vida a vontade de Deus, que glorifica o Pai. Há exemplos de pessoas que só perderam quando insistiram em sua vontade, em detrimento do que era plano de Deus para elas. Esaú, por exemplo, preferiu um prato de lentilha, cedeu ao corpo, ao prazer imediato, em troca de sua primogenitura, que era uma bênção para o resto da vida, para toda a geração vindoura dele, porque ele só queria satisfazer o quê? A sua vontade, o seu desejo imediato. Jacó deu a Esaú, Gênesis 25, 34, pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e o quê? Seguiu o seu caminho. Essa ideia de alguém que se satisfez, seguiu a vida, sem medir a consequência daquilo. Temos vivido, irmãos, em geração que não mede mais as coisas. Todo o foco aí diz sobre aborto. E eu fico pensando nas pessoas que defendem um absurdo desse. Completo absurdo. Que tipo de vida animalesca nós estamos concordando? Alguns até no meio cristão. Quando defender um ovo de tartaruga é crime, mas se fala em legalizar o aborto. Um embrião humano com até 12 semanas. É a sociedade que a gente está vivendo. É permitir as pessoas fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. É legalizar algo que está fora do lugar, que não deveria nem ter acontecido, se assim não fosse dentro dos planos, das linhas de Deus. Outro homem foi Sansão. É o exemplo do homem que era o mais forte da história. Derrotou um exército inteiro usando uma arma que era uma queixada de jumento, uma mandíbula de um jumento. Derrotou um leão novo com as mãos, leão forte, mas perdeu a batalha para o leão selvagem do seu corpo, das suas vontades, da lascívia, do olhar para uma prostituta e se perder nos braços dela, depois olhar para Dalila e se envolver com uma mulher que não tinha o mesmo nível de conhecimento de Deus, de comprometimento com Deus. Volição, vontade, apetite, olhar para o apetite do agora, sem medir o prejuízo do depois. Quantos têm vivido assim? Hoje há pessoas presas à bebida,
a droga. Verdadeiras prisões. Alguns dizem, é mais forte que eu, pastor. Essa conta não fecha, eu vou dizer por quê. Se você tem o Espírito Santo, é a maior força que existe no planeta. Está em você. O poder da ressurreição está à nossa disposição, é o que Paulo diz. Efésios 1, 19 e 20. Ou eu oro para que vocês possam compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Poder da ressurreição. Paulo está dizendo, não sou eu, que é o mesmo poder está à disposição daqueles que creem. Creem no Senhor. Clame. Está difícil, ora. Pede ajuda a Deus. É mais forte que você não. Quando também a palavra nos dá um escape. 1 Coríntios 10, 12, 13. Por isso aquele que pensa estar em pé, olhe, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A verdade, irmãos, é que a vontade de Deus sempre vai ser melhor que a nossa. Se cedermos às nossas vontades, nós estamos assinando que não estamos confiando que a vontade de Deus é melhor. A nossa carne vai sempre pedir a nossa vontade. Mas o que Cristo nos diz? Você quer ser o meu discípulo? Negue a sua vontade. E não é negar por negar, é porque é a melhor coisa a se fazer. A gente não sabe para onde está indo quando a gente fica na nossa vontade. A gente pensa que sabe. A gente pensa que a nossa vontade é a melhor. Faz planos, mas planos sem Deus são planos de morte. Negar a si mesmo é compreender que a vontade de Deus é superior em tudo na minha vida. E eu decido por ela, confiando em Deus. Eu nego o meu plano, porque eu quero o plano de Deus. Mesmo quando o meu corpo, mesmo quando o meu comodismo, mesmo quando os meus desejos, mesmo quando tudo pede o contrário, mas eu confio que o plano de Deus na minha vida é melhor do que o meu. Pedro era pescador. Pedro, eu tenho algo melhor para você. Você agora vai pescar homens. Mateus, sai da coletoria. Você não vai ser mais cobrador de impostos. Você vai ser agora alguém que vai contabilizar almas para o meu reino. Zaqueu, desce da árvore das tuas impossibilidades, da vida mesquinha, que hoje eu vou pousar na tua casa. Eu vou fazer uma mudança na tua vida, porque os meus planos são melhores que o teu, Zaqueu. Mulher samaritana, tu já tivesse 5 maridos, e esse agora nem é teu. Eu vou te dar uma água que vai saciar de fato a tua sede, mulher. Vai saciar a tua alma. Bartimeu, sai da sua vida sem visão, sem enxergar nada, venha para cá, escuta a minha voz. Bartimeu, eu vou te restaurar a visão, eu vou te dar a visão do céu. Você vai me ver, Bartimeu, uma visão de vida junto com Deus, no plano de Deus. Você jamais deixará de enxergar a bondade de Deus, Bartimeu, a vida que vale a pena ser vivida. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu tenho algo melhor para você, Saulo. E Paulo depois comprovar e dizer em Romanos 11:33, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor?
ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a ele, para que depois fosse restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para nós, irmãos. Negar a nossa vontade para ir para o plano de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Queira ser discípulo, negue a sua vontade, mas tem algo mais. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A cruz não é o azar. Tem gente que olha para a mulher e diz assim: tu és a minha cruz. Pelo amor de Deus. Tem gente que olha para a sogra: a minha cruz é ela. Meu Deus do céu. Tem gente que diz que a cruz é o marido. Tem uns que eu acho que é brincadeira. A cruz não é uma pessoa. A cruz não é nem mesmo um filho drogado, trabalhoso, rebelde. Não. A cruz é símbolo de morte. Tomar a cruz tem a ver com morrer para o pecado e viver para Deus. É estar morto para o pecado, porque agora você tem uma nova vida. Lembra de Paulo aos Gálatas? Estou crucificado com Cristo. Aquela cruz lá foi para ele, mas foi para mim também. Eu estou crucificado, eu estou na cruz com ele. Agora não sou eu mais quem vivo. Eu morri com Cristo. Tomar a cruz é morrer com Cristo na cruz. É dizer: a vida não é mais minha, agora é tua, Senhor. Tomar a minha cruz é dizer: a minha vida agora é de Deus. Morrer para nós mesmos, morrer para o nosso ser carnal, morrer para poder seguir a Cristo. Cristo precisa ser a nossa prioridade. Olha o verso 35 de Marcos 8. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Tem gente que acha que a melhor vida é a melhor vida que o mundo oferece. Ou seja, quando pensa em uma vida de sucesso, uma vida que é a melhor, pensa em ser bem-sucedido nos padrões do mundo. Uma pessoa realizada profissionalmente, equilibrada financeiramente ou sobrando dinheiro, independência financeira, independência dos sistemas, conseguir satisfazer os seus desejos, fazer tudo o que você quiser, de acordo com o que você pensa, o que você acha, e Deus não tem nada a ver com isso. É como se agora tudo fosse possível. Essa é a vida de sucesso do mundo, mas nessa vida não tem espaço para Cristo. Nessa vida você é o Senhor da sua vida. Você não está morto com Cristo, você está vivíssimo, satisfazendo tudo que você quer. É como se você tivesse dedicado a sua vida para conquistar a sua vontade. Há pessoas que montam a vida assim, planejam a vida para conquistar a sua vontade, e pensa que ganhou a vida, mas perdeu a vida consigo mesmo, ao invés de servir a Cristo. Veja, tem até coisas lícitas aí, mas elas ocuparam a sua vida e não apontam para a eternidade. Tomaram o lugar de Deus, o lugar da primazia. É assim que você tem vivido?
com coisas até lícitas, mas tão ocupada, vivendo não para Cristo, para si mesmo. É porque você está muito vivo. Você não está na cruz com Cristo. Aí nos cabe perguntar. A pergunta que Jesus fez: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida? Que daria uma pessoa em troca da sua vida? Você já pegou alguém ali no final da vida que olha para trás e diz: meu Deus, que desperdício foi minha vida? Como eu daria o que eu tenho, o que eu construí, para começar tudo de novo e fazer coisas que valiam a pena? E o que significa perder a vida? Quem renuncia o seu eu e vive para Cristo. Quando eu não sou mais o centro da minha vida, eu até trabalho, mas para investir no reino. Eu até tenho contatos, bons relacionamentos, mas para levar essas pessoas a Cristo. Eu tenho emprego, eu tenho bens, mas tudo isso para servir a Cristo. Nada se coloca no lugar de Deus na minha vida. É assim que você tem vivido? Aí você, ainda que essas coisas se deem por perdas, elas não são importantes no nível que Jesus é importante. Por isso que você perde essa vida, porque são as coisas terrenas. Elas não têm mais o valor que teriam para você, porque o seu valor está em Cristo. Quem entendeu isso vai viver bem. E olha o que eu estou falando, você não precisa necessariamente fazer como os discípulos que mudaram de profissão. O que nós precisamos necessariamente, irmãos, é mudar nosso pensamento. É nossa abordagem, é nossa maneira de ver a vida, de enxergar a vida, para quem nós vivemos. O que tem sido a primazia da minha vida? A minha vontade? Eu estou no centro de tudo? Ou Deus é o meu centro? Eu posso fazer as mesmas coisas que venho fazendo, trabalhando, estudando, tendo bons relacionamentos, mas quando Deus está em primeiro lugar, quando Ele é o centro da minha vida, eu não estou fazendo nada para mim, eu faço para Ele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É uma perspectiva. Jesus falou sobre isso com outras palavras. Lucas 14, 25 a 33, eu estou caminhando para o final. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que discurso duro. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E perceba o último verso: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler de novo esse último verso. Jesus disse isso mesmo? Não, você acredita mesmo que Jesus disse isso? Dá uma lida mesmo, o pastor leu errado. Lê em voz alta comigo, com bem muita convicção. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Caiu a ficha aí, não?
Ele está dizendo para você vender tudo e entregar para os pobres, é o que disse para o jovem rico? Não é isso não, não tire do contexto. Aqui é a ideia de primazia. Aqui é a ideia de você botar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa na frente de Deus, na sua vida. É você perceber que Jesus de fato é a pérola de grande valor, que eu estou falando desde o início. Quer mesmo ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Ela não é tão boa quanto a minha. Tome a sua cruz, significa morte. Morte para o pecado. Viva para Deus. Deixa Deus viver em você. Deixa Deus trabalhar em você. Estou crucificado com Cristo. Tome a sua cruz. E o último. Hoje tem um quarto aqui. Siga-me. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3. Siga-me. Seguir Jesus é algo mais. Seguir Jesus é ir além de todas essas coisas, é fazer algo também que nos edifica. No texto, seguir Jesus é seguir o caminho trilhado por Ele. Ele disse que ia morrer pelo Pai, por nós, por obediência ao Pai e por amor a nós. O texto anterior, ele está falando sobre cumprir missão. Ele ia morrer e ressuscitar. Então, seguir a Cristo também é fazer a vontade de Deus, do Pai, seguir o exemplo dele. Ele cumpriu a missão, ele nos deixou o exemplo, não viveu para si, mas para cumprir um propósito eterno. É nisso, seguir a Cristo nisso. Mas claro, de forma mais ampla, seguir a Jesus é ser sim seu discípulo em tudo. Seguir a Jesus é ser discípulo e caminhar com Ele todos os dias, porque um discípulo caminha com o seu mestre. É conhecer Jesus todos os dias, porque um discípulo conhece o seu mestre. É encontrar nele o maior tesouro da vida, todos os ensinamentos. Ficar atento a isso é encontrar a pérola de grande valor e seguir com ela, valorizando essa pedra. É seguir Jesus, é imitar o que Ele ensinou, fazer o que Ele fez, é viver a nova vida, é buscar a santidade, é glorificar o Pai, é glorificar Jesus, é encontrar nele o maior deleite da sua vida, é caminhar na direção da vontade de Deus todos os dias, é considerar Deus em tudo que você faz, é ter uma vida de devoção. Seguir a Jesus é ter uma vida de piedade, de oração, é colocar a vida nas mãos de Deus, é depender dEle, ouvir sua voz, é se desprender do passado, do pecado, daquilo que te amarra a tua vida pequena, sem Deus, se desprender disso e viver a melhor aventura de sua vida, que é andar com Deus. Quem fez isso? Os apóstolos, os missionários conhecidos, tantos homens de Deus, pastores, pregadores do Evangelho, mas também cristão genuíno, como eu, como tantos aqui, que tem feito isso e aprendido a fazer mais. Você precisa perceber isso e viver a vida que Deus tem para você. O que tem te impedido de seguir melhor a Cristo? O que tem te impedido de fazer boas escolhas, de ter compromisso com Jesus? Reprograme sua vida, refaça suas escolhas para seguir melhor a Jesus. Eu quero concluir com o último verso, que ele diz: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus está voltando, irmãos, é o que o texto diz. Esta geração não tem nada de bom para nos oferecer, pelo contrário, ela só vai fazer bobagem, se afastar de Deus a cada dia,
achando que está fazendo grande coisa, defendendo ideias loucas, selvagens, sem o menor sentido. O nosso tempo está acabando. E a cada dia que passa, a gente vê mais isso. Jesus está voltando, cuide. Veja o tempo que lhe resta. Veja o tempo que lhe resta para você fazer o que Deus te incumbiu a fazer. Com a sua família, com seus filhos, sua esposa, seu marido. Com aquilo que Deus pôs na sua mão. O que você tem feito com a vida que Jesus lhe deu? Qual o seu nível de compromisso com Jesus? Termino com essa pergunta. Qual o seu nível de compromisso com Jesus? Com Ele é tudo ou nada. Não há meio termo. Embarque nessa viagem de peito aberto, sabendo que é a melhor aventura da sua vida. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. E o coral em seguida também. Senhor, em tua presença, eu sei que há tanto, ó Deus, para aprendermos ainda. Como caminhar melhor contigo, Jesus. Deus, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite e vê se há algum caminho mau. Vê se há pessoas, Senhor, desconectadas do compromisso contigo. Oh Deus, e transforma nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Vou fazer uma coisa que Deus está me inquietando, eu sei que sim. Continue em oração. Continue em oração. Continue de cabeça baixa. Quero dar uma oportunidade para você. Talvez você nunca fez um nível de compromisso com Jesus. Talvez você tenha vivido uma vida para você. E hoje, de algum modo especial, Deus tocou o seu coração. Você não quer mais viver como você tem vivido. Você quer viver mais para Ele. Você quer se entregar de coração a Ele. Primeiro eu quero fazer essa pergunta. Se você nunca fez um compromisso público com Jesus, e hoje é o seu dia, você quer fazer isso, levante a mão onde você está. Levante a mão onde você está. Você quer fazer esse compromisso público com Jesus? Vou perguntar mais uma vez. Talvez você nunca fez um compromisso com Jesus, e hoje Ele está te dando a chance de você fazer esse compromisso público com Jesus. Se você assim quer, levante a mão, sinalize para eu ver. Eu quero orar por você. Faça isso agora. Um segundo nível de pergunta eu quero fazer. Talvez você hoje encontrou alguma coisa que não estava bem alinhada. Você quer hoje mudar isso. Eu vou pedir para que você fique em pé onde você está. Fique em pé, a gente vai orar. Tem algo que você precisa mudar na sua vida, no compromisso com Jesus. Talvez renovar alguma coisa. Talvez fazer algo novo. Dizer, Senhor, essa área da minha vida eu estou vivendo, batendo a cabeça. Não submeti isso ao Senhor. Levante onde você está, pode levantar. Amém. Amém, glória a Deus. Levante, não tenha vergonha. Alguns já fizeram isso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tem algo que você precisa mudar hoje. Levante, vamos orar. Amém. Que bênção que você pôde sinalizar isso para Deus publicamente. Palavras de algo público. Ele morreu na cruz por você publicamente. E é muito bom quando a gente faz isso público. Senhor, em tua presença, quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Deus,
Eu sei que há tanto para ser transformado em nós, Senhor. Que o Senhor renove o compromisso, que o Senhor renove, Pai, aquelas áreas que precisam ser transformadas. Deus, que o Senhor nos impulsione a te servir mais, a fazer mais para o teu reino, a glorificar mais o teu nome, Senhor Jesus. Oh Deus, que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Que o Senhor abençoe cada vida, Deus. Que o Senhor, com o teu poder, dê força para cada um dos meus irmãos a caminharem melhor contigo, a seguirem mais firmes e fortes com o chamado, com o compromisso contigo, Jesus. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.